Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. A presença de Deus é notória nesse lugar, né? Aleluia! A presença de Deus é real nesse lugar. Aleluia. Posso sentir a presença dele. Sem mais delongas, gostaria de trazer uma palavra aqui nesta manhã para os nossos corações. Ela se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21. Eu vou alternar alguns versículos aqui. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus voltou do barco para o outro lado da margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 27, irmão. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curado. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No instante, Jesus percebeu que dele saíra poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Versículo 35, irmão. Não, versículo 34. Então ele disse: filha, a sua fé curou você. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. E o tema, meus irmãos, que eu quero trazer aqui nesta manhã se chama a fé transformadora. Meus queridos, quando olhamos para o Evangelho, observamos que cada milagre que Jesus operava não era o fim em si mesmo. Sempre tinha o propósito de revelar Deus através de Jesus. Vemos no capítulo 5 de Marcos que Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus, ele expulsa o demônio. Jesus, ele cura a enfermidade. Jesus ressuscitou a menina que já estava morta. E nos capítulos 4 e 5 do Evangelho de Marcos, nós vamos ver, meus irmãos, vários milagres de Jesus fazendo os milagres, acalmando a tempestade, pessoas enfermas sendo curadas, demônios sendo expulsos e mortos sendo ressuscitados. Quando Jesus, ele acalma a tempestade, quando Jesus, ele expulsa o demônio, quando Jesus, ele cura a enfermidade, quando Jesus ressuscita o morto, Jesus, ele não está fazendo aquilo, meus irmãos, entenda isso, por fazer. Não. Cada milagre que Jesus faz, ele nos leva para lá para o Gênesis e para o Apocalipse. Por quê? Ele nos leva, meus irmãos, para o Gênesis. Em que sentido? Quando ele cura uma enfermidade, ele está dizendo assim, ó: antes do pecado, não tinha enfermidade. O que você está sentindo agora não é algo sobrenatural, mas algo natural, por causa das entradas do pecado. E então, meus irmãos, quando Jesus aqui cura uma enfermidade, eu entendo que ele quer dizer que estamos sem dor, sem enfermidades. Quando Jesus, ele expulsa um demônio da vida de alguém, ele está dizendo: ei, eu estou te levando para o jardim. Aleluia! Glória a Deus! Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque antes do pecado, irmão Daniel, não tinha demônios na vida de ninguém. Antes do pecado, não tinha doença, não tinha enfermidade.
Isso acontece quando o pecado entra no mundo. Quando Jesus ressuscita, meus irmãos, o morto, Ele está dizendo: eu estou te trazendo para o sentido original da vida. Aleluia. Por quê? Porque ainda que o homem morra, ele não nasceu para morrer. A Escritura aqui, meus irmãos, vai nos afirmar que ainda que passaremos pela morte, até na morte, temos a esperança da eternidade. Nós temos a esperança da eternidade. É simples. Quando lemos o livro de Gênesis, tinha morte antes do pecado? Tinha. Uma pergunta, meus irmãos: tinha morte antes do pecado? Em Gênesis? Não tinha. Tinha demônios perturbando o ser humano antes da entrada do pecado? Não tinha. Tinha enfermidade no corpo de Adão e Eva antes do pecado? Não tinha. Então, meus irmãos, quando Jesus expulsa o demônio, cura uma enfermidade, ressuscita mortos, Ele está dizendo que era assim antes da entrada do pecado no mundo. Não tinha enfermidade, não tinha dor, não tinha doença, não tinha nada. Então, meus irmãos, cada milagre que Jesus operava, Ele estava dizendo: um dia vai ser assim, sem enfermidade, sem demônio, sem tempestade e sem morte. Não vamos ter mais isso. Portanto, meus irmãos, os milagres de Jesus aqui não foram apenas atos de compaixão momentâneas, não, mas lições profundas sobre o propósito original de Deus e suas promessas finais. O texto aqui que nós acabamos de ler vai falar sobre o contexto da chegada de quem? Quem chegou primeiro em Jesus? Foi a mulher ou foi Jairo? Mais uma vez, quem chegou primeiro, Jairo ou a mulher? Mais uma vez, Jairo ou a mulher? Aleluia. Estão aqui comigo, gente? Aleluia. Nesse cenário, olhamos lá no versículo 22, coloca para mim aí, minha irmã, versículo 22. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, o que ele fez, meus irmãos? Prostrou. Ele prostrou aos pés de Jesus. Olha que interessante. Jesus, ali, toda vez que ele pregava, os chefes das sinagogas, os líderes, queriam apedrejá-lo, queriam levar preso e queriam matar. Mas de repente, um dos líderes da sinagoga tem a sua filha o quê? Tem a sua filha o quê? Enferma. Até então ela estava enferma. E o que ela faz? Ele faz: Senhor, pelo amor de Deus, vem comigo, a minha filha está moribunda, eu preciso que o Senhor venha comigo para curar a minha filha. Não, Jairo, eu vou com você. E ó, Jairo foi preparando o caminho. Jairo foi preparando o caminho. Aleluia. Para entender melhor, meus irmãos, a profundidade desse momento, precisamos lembrar que as sinagogas eram um centro de culto judaico. Ou seja, uma extensão do templo, presente em vários, inclusive em Jerusalém, que possuía mais de 300 cidades sinagogas. E os cultos ali na sinagoga, meus irmãos, eram baseados exclusivamente na leitura da explicação das escrituras do Antigo Testamento. Ou seja, o povo era religioso. O povo era religioso. E quando Jesus vem, ele quebra os protocolos. Ele muda a situação. Aquele povo amava, mas amava você aí, eu aqui. O irmão tinha uma lepra lá, ele orava ali, ó, mas não ia lá. E quando Jesus chega, o que Jesus faz? Ele abraça. Aleluia. Ele faz um cafuné. Ele é igual o pastor Nel. Abraça você, te dá um beijo na bochecha. Então, meus irmãos, mais uma vez eu te pergunto: quem prepara o caminho? Quem prepara o caminho? Jairo. Os cultos ali, meus irmãos,
Era uma explicação ali do Antigo Testamento. Não tinha mais o que fazer. Era um povo religioso, o povo que seguia as leis de Moisés. E os líderes das sinagogas eram figuras religiosas, respeitadas e de grandes autoridades. Contudo, a relação entre os líderes das sinagogas e Jesus era o quê? Muitas vezes marcadas por oposições. Não era incomum que os líderes planejassem contra Jesus durante os cultos, buscando meios de desacreditá-los, em algum benefício, até expulsando da sinagoga. Eles expulsaram Jesus, porque quando Jesus chega a essa cidade, é porque ele foi expulso da outra cidade. E a primeira coisa, meus irmãos, que eu aprendo aqui com Jairo, entenda, primeira coisa que eu aprendo aqui com Jairo, o que nós vamos aprender, pastor Léo, com Jairo? Primeira coisa, a humildade de Jairo. Jairo aqui, ele foi humilde ou não? Sim. Mais uma vez, Jairo aqui, ele foi humilde ou não? Sim. Ele foi humilde. Por que, pastor Léo, que ele foi humilde? Ele, como chefe da sinagoga, líderes da sinagoga, o que ele podia chegar ali todo? Aí, mano, você vai lá no lugar. Ó, vamos lá, vamos comigo lá. Eu preciso de você. Eu preciso que você vá lá em casa, porque a minha filha está moribunda. Então eu te ordeno que você vá comigo. Não. O que ele faz? Ele fala: Senhor, primeiro ele se prostra. Senhor, eu preciso de ti. Aleluia. Eu preciso que tu vá comigo até a minha casa. Aleluia. A minha filha está moribunda, está doente. Talvez ele aqui não está na Bíblia, mas eu tenho a entender comigo que ele já tinha gasto em todos os seus recursos, como a mulher do fluxo de sangue, que vamos chegar lá ainda, fez. Gastaram todo o seu dinheiro, irmão Daniel. Para quê? Para curar sua filha, para salvar sua filha. Mas ele viu que não tinha mais jeito. Ele lembrou de quê? Que Jesus estava na cidade. Bom, mas calma aí. Eu sou o chefe da sinagoga e eu vou ter que me prostrar diante daquele homem? Sim. Se você quer ver um milagre na sua família, você tem que se prostrar diante de Deus. Você tem que se prostrar diante de Jesus. E foi o que aquele homem faz. Jairo aqui, como líder da sinagoga, fazia parte desse sistema religioso rígido, que muitas das vezes rejeitava quem? Jesus. Porém, meus irmãos, algo muda. Quando a enfermidade entra em sua casa, Jairo se vê em uma situação que o sistema religioso não poderia resolver. A religiosidade salva? Não. A religiosidade cura? Não. A religiosidade transforma? Não. E quem é que transforma? Jesus. Olha aí. Aleluia. E sua filha, meus irmãos, estava o quê? À beira da Morte. E ele sabia que somente Jesus tinha o poder para intervir. Aleluia. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver como Deus sabe dobrar os corações mais duradouros. Jairo, que talvez já tenha participado de grupos que rejeitaram Jesus, agora ele se encontra o quê? Quebrado. Se encontra quebrado. E ele abandona a sua posição, a sua confiança, o seu orgulho. Ele abandona e toma uma atitude ousada e humilde. Aproximou-se publicamente de quem, meus irmãos? De Jesus. A segunda coisa que eu aprendo aqui, irmão Luciano, é o quê? Ele se chegou. Primeiro, ele se humilha. Depois, ele se achega. No versículo 22, põe aí, minha irmã. Na parte B do versículo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele se chegou a Jesus. Glória a Deus. Ele se prostrou a Jesus. Meus irmãos, essa ação carrega um significado profundo em nossas vidas.
no sistema religioso, religioso judaico da época, a confiança de Jairo permite a distância de qualquer figura controversa com Jesus. Mas quando ele se achega a Jesus, Jairo admite que não há solução para o seu problema, a não ser quem? Jesus. A Bíblia aqui, meus irmãos, vai nos ensinar em vários capítulos, vários livros, repetidamente sobre a importância de buscar a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, declara: cheguem-se a Deus, e Ele chegará a vocês. Em 2 Crônicas, capítulo 15, o profeta diz ao rei Asa que enquanto buscava a Deus, ele seria achado. Aleluia. Isaías, capítulo 55, versículo 6, vai nos encorajar a quê? Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, clame, porque Ele, enquanto estiver perto, Ele vai te abençoar. Aleluia. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar o seu cativeiro. Aleluia. Aleluia. Assim, meus irmãos, como esses textos nos ensinam, Jairo entendeu a sua única saída, que era o quê? Se aproximar de Jesus. A terceira coisa aqui que eu aprendo com Jairo para as nossas vidas de hoje: a atitude de Jairo nos ensina 3 verdades, irmão João. 3 verdades fundamentais. Primeiro, buscar a Jesus é essencial. 2, deixar o orgulho de lado. E o terceiro, buscar as bênçãos para a sua casa. Também abre caminhos para outros serem abençoados. Mas o que podemos destacar neste texto, para a cura da mulher do fluxo de sangue, que vamos entrar daqui a pouco. Buscar agora, meus irmãos, buscar a Jesus é essencial. O que Jairo faz? Ele reconheceu que sua posição religiosa o influenciava. Não era o suficiente. Não. Ele precisava de quê? De Jesus. E isso levou a buscar com sinceridade e humildade. Ele faz o que, meus irmãos? Primeiro, ele se humilha. Segundo, ele vai e se achega. E terceiro, ele vai e se prostra. Aos pés de quem? Aos pés de quem? Jesus. Que coisa linda. Glória a Deus. Ele deixa o seu orgulho como líder. Ele prostrando-se publicamente, meus irmãos. Publicamente. Era impensável. Mas Jairo aqui abriu mão de sua confiança. Por quê, pastor Léo? Porque ele conheceu a grandeza de Jesus. Ele reconhece a sua grandeza. A sua atitude vai nos lembrar que o orgulho nunca pode nos impedir de buscar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Jairo, ele faz o quê? Se humilha, se prostra e se achega. Aleluia. Ao buscar Jesus, meus irmãos, para a cura da sua filha, Jairo preparou o caminho para que outras pessoas, como a mulher do fluxo de sangue, pudessem receber a sua bênção. Verdade. Então, quem prepara o caminho? Jairo. Quem se prostra? Jairo. Quem se achega? Jairo. E quem recebe o milagre? Amém. Quem recebe o milagre? A mulher. Primeiro a mulher. E quando a mulher aqui, meus irmãos, ela vê Jesus, fica sabendo que Jesus está na região, está passando, porque entenda a situação, irmão Daniel, igreja, você que está do outro lado da live, você que está ao alcance da minha voz, Jairo aqui, ele vai se humilhar para que se abra o caminho. Jairo aqui, meus irmãos, era um líder da sinagoga, certo? Certo? Alguém que pela tradição judaica deveria manter distância de quem? De Jesus. Contudo, a sua necessidade levou a quebrar barreiras e protocolos. Então ele toma 3 atitudes fundamentais. Primeiro,
se achega a Jesus. Ele não ficou esperando que Jesus fosse até ele, não. Ele buscou uma solução ativa e pública. Ele colocou a sua cabeça em risco. Por quê? Porque ele fazia parte de um sistema religioso. E de repente ele quebra o protocolo, ele vira a chavinha. Ele faz a chavinha, por enquanto ele está ali, ó, na chavinha que desliga. Enquanto o microfone, ó, ele está na chavinha que desliga. Ele não entende que Jesus salva, ele não entende que Jesus cura, ele não entende que Jesus liberta. E quando entra a enfermidade dentro da casa dele, creio eu, não está na Bíblia, meus irmãos, entendam, não está na Bíblia, mas creio eu que ele já tinha gasto todo o seu dia, já tinha gastado todos os seus recursos. Aí, ó, a chavinha dele vai, ó, pá, liga, opa. Tem um homem na cidade que pode resolver o teu problema. Coisa linda, Aleluia! Deus. Tem um homem na cidade que pode mudar a história da minha família. Aleluia. Tem um homem na cidade que pode restaurar o que havia perdido. Aleluia! Os médicos não resolveram. Glória a Deus. Adorado seja o teu nome. Aleluia! A idolatria não resolveu. Deus. A busca por outros deuses não resolveu o teu problema. Louvado seja Deus. Então eu vou atrás de alguém que pode resolver. Então ele se achega, ele se prostra e ele suplica a Deus. Esquece um pouquinho de Jair agora. Entra comigo na mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue aqui, meus irmãos, é uma fé incompleta, mas o que? Eficaz. Ela tem uma fé incompleta, mas eficaz. Por que, pastor Léo, incompleta? Porque quando aquela mulher chega, fica sabendo, primeiro, eu entendo, não está na Bíblia, mais uma vez eu falo, mas eu entendo que aquela mulher era rica. Por quê, pastor Léo? Porque a palavra do Senhor vai dizer que ela já gastara todos os seus benefícios, todas as suas coisas, todos os seus bens. Para quê? Para buscar a sua cura. Mas de nada adiantou. Então, meus irmãos, eu entendo aqui que é uma fé com medo. Por que uma fé com medo? Porque ela não poderia estar onde ela foi. Aí volta a religiosidade da época. Aquela mulher entra num momento que toda mulher entra mensalmente. Ela entra numa fase da menstruação. Mas só que essa fase, ela vai se complicando. Passa uma semana e não se cura. Passa 2 semanas e não se cura. Passa-se 1 ano e não se cura. Ela falou, opa, está acontecendo alguma coisa. E quando a mulher entra nessa fase, naquela época, ela não poderia estar junto, irmã Arielle, com as outras. Ela era considerada uma mulher impura, imunda, suja. Imagina você, mulher, sendo ignorada, sendo ali desprezada. Ei, não, você está imunda, sai daqui, sua suja. Sai daqui, sua incrédula. Sai daqui, sua imunda. E aquela mulher, ao perceber, ela gasta todo o seu recurso. Atrás de quê? Atrás da sua cura. Mas de repente, que coisa linda, Jesus. Oh, meu Deus. De repente aqui, meus irmãos, um homem que faz parte da sinagoga, que não era para estar onde está, se prostra, se humilha, se achega e leva Jesus até onde? Até onde, irmãos? Ei, está aqui comigo aqui? Até onde Jairo leva Jesus? Até a sua casa. Mas por esse caminho acontece o quê? Um imprevisto. Porque se Jesus vai direto, aquela menina não estaria morta. Aquela menina não teria morrido.
Mas ali, aquela mulher, uma fé, meus irmãos, aqui, uma fé com medo, por quê? Porque quando ela sabe que Jesus está na cidade, que Jesus está passando por ali, o que ela faz? Ela vai por detrás da multidão, com medo. Medo de quê, pastor Léo? Medo de ser apedrejada, medo de ser humilhada, medo de ser lixada. Mas é uma fé incompleta, mas uma fé eficaz. Por que eficaz? Porque a sua fé, quando ela encosta nas vestes de Jesus, a virtude de Jesus sai para nós. Aleluia! Coisa linda, Deus. E se acha? Isso ali deve ter demorado ali mais ou menos, eu creio eu que deve ter demorado ali umas 2, 3 horas. Umas 2, 3 horas de prosa com aquela mulher. Jesus ele deveria ter perdido ali. E Jairo, meus irmãos, em algum momento interrompe. Em algum momento ele para. Falei, Jesus, vem, como é que é, rapaz? Minha filha está moribunda, vambora. Deixa isso aí para depois. Não. Ele fica sentadinho, quietinho, na dele. Por quê? Porque depois Jesus fala para ele, ó filho, só crê. Aí chega de lá os homens e falei, para de atormentar o mestre aí. A sua filha já morreu. E Jesus ouvindo aquilo, fala para Jairo, Jairo só crê. Porque Jesus, Jairo ele fez o quê? Ele preparou o caminho. Mas para ele preparar o caminho que a mulher possa ser curada, por isso, uma fé transformadora, porque Jairo ele prepara o caminho. Para que ele prepara o caminho? Para a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não fala o nome dela. Mas Jairo ele prepara o caminho para aquela moça, para aquela mulher. Então ele se humilha, ele se prostra, ele se achega a Jesus. E Jesus gosta disso. Quando você se prostra, quando você se entrega, quando você se achega, ele te chama de filho amado. Aleluia. Ele te chama de filha amada. Aleluia. Ele jamais irá te abandonar. Então aquela mulher com medo tremendo chega por trás dele, pá, toca nas suas vestes, sai virtude. Ela sente que está curada. E olha o que ela faz. Ó, se esconde. Ela se esconde, irmãos. Ó, aqui ele não vai me ver não. Eu já estou curada, eu só toquei. Ó, vou captar o caminho da roça. Como é que é, irmão, o João, que a Cláudia faz? Pega o beco. Ela ali, ó, pegou o beco, filho. Ela tentou se esconder. Mas Jesus, opa, parou. Por quê? Na frente estava Jairo. Acredito que um pouquinho mais para trás estava Jesus com os seus discípulos. E a multidão estava onde, pastor Léo? Atrás. Porque ali, meus irmãos, muitos estavam querendo saber o que ia acontecer. E muitas das vezes, para nós receber a cura, nós vamos atrás de quê? De campanha. Nós chegamos dentro da igreja, não, ó, para você ser curado, para você receber o seu celular, para você receber a chave do carro, para você receber a sua casa própria, ei, deixa 7 mil, deixa 10 mil, deixa 20 mil. Não é assim que Jesus faz. Aleluia! Jesus, ele só quer que você faça isso aqui, ó. Aleluia! Clame por ele, adore a ele. Adorado seja o teu Há nome. uns dias atrás, meus irmãos, eu estava pesquisando Aleluia. a Igreja Universal. Ela estava sendo processada. Por quê? Por que ela estava sendo processada? Devido aos milagres que acontecia, mas não da maneira que a pessoa queria. Isso aí, meus irmãos, é religiosidade. A pessoa que vai atrás de cura, a pessoa que vai atrás de bens materiais. Irmão Luciano, você só vai tocar aqui de novo no violão quando você deixar a chave do seu carro. Irmão Daniel, você só vai se tornar membro da comunidade Zoe quando você largar o seu emprego e parar de viajar pelas cidades.
pelos estados, pelos países. Não. A igreja, a comunidade Zoe, ela está aberta para que você se achegue e receba uma palavra de conforto, Oh, aleluia. um abraço apertado, uma oração. Aqui não tem isso, meus irmãos. Aqui não existe religiosidade, existe amor. Aleluia. Por que amor, pastor Léo? Porque Jesus, ele amou a igreja. Aleluia. E se Jesus amou a igreja tem que amar quem? A Jesus. Aleluia. E nós estamos aqui, meus irmãos, para se prostrar diante de Deus e adorar o nome dele. Então, voltando, meus irmãos, ela sentiu aqui que ia ser curada. Quando ela toca em Jesus, ela se sentiu que em seu corpo havia sido curado. No entanto, algo ainda faltava. Hoje, meus irmãos, como eu já falei, muitos cristãos se aproximam de Deus por movimentos. Muitos se aproximam de Deus por movimento. Muitos estão atrás de cultos de revelação, de campanha, de movimentos específicos para experimentar uma emoção ou vivenciar algo extraordinário. Estou todo arrepiado. Estou todo arrepiado. Estou sentindo Deus aqui. Olha, meus irmãos, quando chega lá fora, bate na sua esposa, maltrata seu filho, briga no trânsito, no farol. Isso aí, meus irmãos, é religiosidade. É religiosidade. Porque quando você sente a presença de Jesus, como aquela mulher sentiu, é uma fé nó cego, como diz aí os nordestinos, né? Um nó cego. Por que, pastor, é uma fé nó cega? Porque ela acreditava e não acreditava. Ela acreditava que ia ser curada, mas ao mesmo tempo ela tinha medo da população. Mas a experiência dessa mulher, meus irmãos, em Marcos capítulo 5, versículo 29, põe aí, minha irmã, vai nos ensinar uma lição crucial. Imediatamente o que, meus irmãos? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Imediatamente. E ela percebeu no seu corpo que estava curado daquele mal. Aleluia. Ei, quem prepara o caminho? Quem se prostra? Quem exagera? E quem recebe o milagre? Glória. Aleluia. E nessa noite, ou nessa manhã, Ele quer fazer na sua vida um milagre. Ele quer restaurar a sua vida. Não tenho mais tempo, meus irmãos, mas eu quero te dizer uma coisa. Que o chefe lá, parece que os seus empregados chegam até Jairo e falei, a sua filha já era, já foi. Não perturba mais o mestre, não, acabou. Não tem mais jeito. O que é que Jesus fala? Ei, só crê. Aleluia. Ei, só crê. Vambora. Acabou o papai com a mulher, vambora. Mas Jesus, antes de ir embora, ele falou, ei, filha, a sua fé te curou. Por quê? Porque aquela mulher, ela viu que não tinha por onde correr e chega até Jesus e fala, Senhor, fui eu que te ajudei. Aleluia. Fui eu que gastei todo o meu dinheiro. Não achei recurso, mas achei um recurso para a minha vida em ti. Por isso eu te Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, Jesus, Ele segue o caminho. Mas antes fala para aquela mulher, filha, a sua fé te curou, vai em paz. Ele segue o caminho, chega até a casa de Jairo e fala, o que houve aqui? Essa menina só está dormindo. Todo mundo ri da cara de Jesus. Tipo, você está louco? A menina já está morta aqui, ó. Não tem mais batimento cardíaco. Não sinto mais bater nada. Já está morta. E debocham da cara de Jesus. E o que Jesus faz? Ó, sai todo mundo da sala. Bora, vaza todo mundo. Ficaram só Jairo, Jesus e os seus discípulos. E o que Jesus faz? Coloca a mão sobre a menina e fala, Talita cumi.
Tabita como? Levanta. Ei, levanta. Na hora, meus irmãos, aquela menina se levanta. Aleluia. Os pais dão de comer aquela menina. Então hoje, nessa manhã, para encerrar, fique de pé. Nessa manhã você entrou aqui talvez morto espiritualmente. Talvez você entrou aqui sem solução. Talvez você entrou aqui achando que o seu problema, que a sua vida não tem mais jeito. Talvez você entrou aqui nessa manhã como aquela mulher, desesperada atrás do seu milagre. E talvez ela só toca, talvez não ela toca na hora de Jesus e sai da virtude, mas é uma fé com medo, mais eficaz. E Jesus quer que você tenha essa ousadia hoje. Você que está do outro lado da live, talvez está me ouvindo, passando pela mesma dificuldade, com o mesmo problema. Talvez você que está ao alcance da minha voz aí fora, perdeu a esperança. Acha que para você não tem mais jeito, que você não tem mais solução, que está com medo. Mas Jesus quer que você apenas faça como Jairo e faça como a mulher. Se achega, se prostra, se humilha e toque nele. Para quê? Para receber a cura. Para receber essa porta de emprego. Ei, eu volto a falar para você. De porta de emprego, carro do ano, casa, não se ganha em campanha. Se ganha no seu trabalhar, no seu suor. O que Jesus te oferece hoje aqui é a libertação para a sua casa, a libertação para a sua vida, a libertação para o seu trabalho. Aleluia, Deus. Aquela mulher só creu. Aquela mulher voltou a sorrir. Jairo voltou a sorrir. E hoje, nessa manhã, Jesus quer fazer você voltar a sorrir. Independente do seu problema, independente das circunstâncias que você enfrenta, o Senhor quer mudar a sua história nessa manhã. Aleluia, Deus. Você que está aqui na igreja, você que está do outro lado da live, se você crê nessa palavra de restauração, de uma fé transformadora, se você está aí na live, digita aí, amém, eu creio e eu quero um renovo. Aleluia. Você que está ao alcance da minha voz, coloca a mão no seu coração e diz, eu creio, eu quero um renovo. Aleluia. Eu creio. E você que está dentro da igreja, que sai do seu lugar, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero interceder por você. Coisa linda, Jesus. Glória a Deus. Talvez você ache que não tem mais sentido. Talvez você ache que não tem mais jeito. Talvez você ache que não tem mais solução. Mas Deus é a solução para a sua vida. Santo de Deus. Aleluia. Lindo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Inteiro também. Louvado seja Quantas Deus. vezes você caiu, A mudança de vida nesse lugar. tentando A acertar mudança de história nesse lugar. essa tristeza Aleluia. e o desespero te fizeram chorar. Não me importa para onde você foi, sai a escuridão da Oh, noite. Jesus. Ele apaga o teu passado e não desiste Aleluia. de você. Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu um amor tão grande assim. Ele não existe, ele não existe. Ele não existe. Aleluia. Ele não existe. Ele não desiste de você. Ele não existe.
Daniel, você crê na restauração da sua família, da sua vida, do seu trabalho? Aleluia. Você crê, filho, na restauração da sua casa, da sua família? Aleluia. 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 Oh, aleluia. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Chega mais para cá. Vem mais para cá. Vem mais para cá, Daniel. Vem mais para cá, irmã Miriam. Aleluia. Chega mais para cá. Louvado seja Deus, Pai. Te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tu és santo. Pai, assim como Jairo, ele se prostrou, ele se chegou, ele se humilhou. Aqui, meu Pai, estão seus filhos. Aqui está, meu Pai querido, as suas filhas. Ó Deus, aquilo, Senhor, que tem atormentado o coração do seu filho, da sua filha, Senhor, entra lá no fundo do coração agora, aonde, meu Pai querido, eles nunca perderam a esperança. Senhor, que não seja minha mão, Senhor, mas seja as tuas santas mãos. Haja renovo, haja restauração. Aquilo, Senhor, é por terra. Perseguições, paradas de maldição, em nome de Jesus. Restaura agora. Em nome de Jesus. Deus abençoe, viu, jovem? Que Deus transforme a vida de vocês tremendamente. E o que você precisar, irmã Miriam, jovem, irmão Daniel, pastor Léo, pastora Kelly, estamos à disposição de vocês. Pode ligar, pode telefonar, pode mandar mensagem. E nós vamos orar por vocês. Se for possível ir na casa de vocês, eu quero ir na casa de vocês orar também. E vai ser bênção. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.